Olá meus amigos, é com grande prazer aqui que eu gravo mais um vídeo e dessa vez para falar um pouquinho sobre a experiência da minha vida como amputado, ou melhor, como biamputado. Eu que tenho 20 anos, desde a época que sofri um acidente e perdi parte das minhas duas pernas, eu aprendi muita coisa nesse percurso, nessa trajetória, e a ideia é tentar trazer um pouco, de uma forma obviamente bem resumida, como que eu fiz para conseguir olhar para a vida, enxergar prosperidade, identificar as oportunidades e ver uma vida próspera, cheia de valores, de coisas boas. As pessoas muitas vezes me param e me perguntam, e eu tenho hoje em dia grande ciência que alguns posicionamentos foram vitais para que eu pudesse ter uma vida independente, uma vida realmente com grande autoestima. Então, para começar, eu queria, antes de mais nada, agradecer a você que está aqui assistindo. Se você gostou, marca aqui uma pessoa aqui que é amputada ou que precisa, que você acha que esse conteúdo pode ser interessante para ela. E a ideia aqui é tentar trazer um pouquinho mais desse mundo que a princípio parece ser até um mundo bem dificultoso, um mundo difícil de, num primeiro momento, identificar. A pessoa, quando se torna amputada, ela acaba muitas vezes se desesperando, tomando como maior assim medo a falta de conhecimento, de informação. Então eu quero, antes de mais nada, dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Falar, o primeiro ponto interessante é as pessoas terem a informação, né, o conhecimento, saberem ao certo como lidar com essa intempérie, com essa mudança, com esse fato que realmente causa, né, uma situação turbulenta. No segundo momento, eu quero falar para você sobre a questão da consciência corporal. Tendo em vista que é uma amputação em que parte de um membro, né, acaba tornando-se ali amputado, é muito importante o autoconhecimento, é muito importante que você consiga fazer um trabalho de consciência corporal, e nesse caso o movimento se torna vital para isso. E num terceiro momento, a inclusão social, né? Estabelecer contatos, interatividade com o mundo, saber se relacionar, se posicionar, saber falar a respeito, tudo isso faz uma grande diferença. Então, para começar aqui, eu queria, antes de mais nada, falar um pouquinho. Se você não conhece a minha história, eu gravei um vídeo anterior falando sobre ela, contando até aqui, né, como que foi lidar com esse mundo novo. E caso você não tenha assistido, volta aí, né, no meu feed, provavelmente você acha esse vídeo e conheça um pouquinho mais da minha história. Mas se não conhecer, depois coloca aí no Google Pauê, tem muita coisa a respeito, tem um filme documentário, tem um livro publicado, enfim, não vai faltar lugares para você saber mais a fundo. E começando aqui, falando sobre a questão tão importante, né? Informação. O que vocês precisam saber, né? O que você amputado precisa saber a respeito de um mundo, né, como um amputado? Bom, primeiro de tudo, saber que não é o final do mundo, né? Existe hoje tecnologia suficiente para você voltar a andar e voltar a fazer tudo que você fazia antes, quem sabe até mais um pouco, né? No meu caso, eu me descobri. Eu antes sempre fui adepto de esporte, sempre gostei muito de atividade física, e eu posso dizer com total propriedade que, por exemplo, o triatlon, que foi uma atividade nova na minha vida, eu só vim realizar após ter perdido parte das duas pernas. Então, assim, a preocupação que muita gente tem: eu vou voltar a ter uma vida normal? Sim, você vai voltar a ter uma vida normal. É possível sim. Obviamente que depende de outros fatores, mas vamos pensar aqui nesse primeiro passo da informação. Segundo passo, pensar que, diante da informação, é muito importante que você tenha em mente que a maneira como você enxerga tudo isso, ela vai ser super, diria assim, importante nos passos que você vai dar. Desde um relacionamento futuro, desde uma maneira de você dar explicação, porque com certeza você vai ter que lidar com isso, alguém vai te perguntar o que aconteceu. Então, essa segurança, essa confiança, essa maneira de lidar de forma espontânea, ela é muito importante. É importante também você saber, mais ou menos, como que funciona todo esse processo. Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos, só para ilustrar. Obviamente que em outros vídeos eu vou falar mais a fundo. Mas isso aqui, que vocês visualizam aqui é um encaixe. O encaixe
do meu coto, né, da minha amputação. Reparem que aqui, né, nesse formato, minha amputação ela é transtibial, né, ou seja, cortei a parte da canela da tíbia, e esse aqui é um encaixe definitivo, né? Eu vou mostrar aqui um encaixe provisório como que é, né? Nesse caso está montada na prótese. Começa assim, ó, começa nesse encaixe aqui, onde ele é feito toda uma adequação, né? Reparem que esse encaixe ele tem algumas marcações, né, que conseguem, quem está conseguindo visualizar aí no vídeo percebe que, e ele é um material diferente desse, né? Esse caso aqui já é um carbono, já está definido, é um material já pronto. Esse aqui está ainda em desenvolvimento. E ele permite, obviamente, um ajustamento em calor para que você consiga atingir o formato ideal do coto, né? O coto, o que é o coto? É a parte amputada, a parte que você tem ali o corte, né, a amputação, que precisa ser preparada, né, para ser protetizada. Existem hoje várias técnicas de protetização, né? Diante das tecnologias existentes, a gente poderia pensar que existem vários... Vamos pensar aqui numa perna, né? A gente tem 3 articulações, né? O tornozelo, o calcanhar, né, que seria essa parte aqui, certo? A parte do joelho, né, que seria a segunda articulação, e o quadril, a terceira, né? A mesma questão para os membros superiores. A gente pode pensar da parte mais proximal até a distal, o ombro, a primeira articulação, segundo o cotovelo e a terceira o pulso. Todas as dobradiças do seu corpo são articulações. Então, entendendo um pouco disso, você sabe aonde estão os níveis de comprometimento, né? Quanto mais alta a amputação, mais comprometida, entre aspas, é a amputação. Então, assim, a protetização ela vai precisar de articulações acessórias. Então, pensando dessa forma, quem tem o joelho, né, tem uma deambulação, um caminhar mais facilitado, tem habilidades, né, maiores. Mas conheço pessoas que têm até desarticulação de quadril, por exemplo, e caminham bem. Tudo uma questão de treino, é uma questão de você adaptar. Esse tipo de informação é importante para você ter conhecimento do grau, né, de dificuldade que você vai enfrentar. Mais do que isso, né, quando você sofre uma amputação, uma das maiores dificuldades é você saber como lidar, né, com aquela questão toda, principalmente sobre os direitos, sobre as questões que você vai poder ter ali na frente como uma possibilidade, uma oportunidade. Então, condução de um carro, né, para você dirigir. A gente que é uma pessoa com deficiência, considerada assim pela lei, temos aí isenção de alguns impostos, né? Então, por exemplo, o próprio IPVA, a gente tem ele isento, né? No caso também, por exemplo, para você comprar um carro novo, todos os outros impostos também, com a ajuda aí de um despachante, ou até mesmo se você tiver paciência e entrar nos órgãos competentes, você consegue também uma isenção. E essas facilitações são, obviamente, um incentivo por conta que a gente usa tecnologias, né, as tecnologias assistidas, que são as próteses, que são caras. Então, seria uma contrabalança aí para a gente poder conseguir se adaptar. Sabemos que no Brasil existe uma grande dificuldade para as pessoas, né, se tornarem protetizadas, porque acaba sendo ainda um alto custo. Mas temos também equipamentos muito bons nacionais, tá? Hoje eu utilizo próteses alemãs, próteses de alta tecnologia. No entanto, existem hoje, né, outros materiais tão importantes e bons quanto. O mais importante que você precisa saber é o seguinte: numa amputação, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, um pé super tecnológico. Esse aqui é um Challenger modelo Ottobock, tá? É um pé, reparem a anatomia dele, que é diferenciada. Ele é um C, né, mas ele no caso tem um tornozelo. Isso aqui é um pé voltado para esportes de quadra, então assim ele permite que exista uma transferência de peso, tá? E também uma impulsão, né? Propiciada aí para jogos, por exemplo, basquete, tênis, ou até mesmo uma corridinha, né? Uma coisa prática. E ele é possível porque, no caso, você não precisa trocar de prótese, você consegue, através do Quick Change, que é um sistema, acoplar o encaixe aqui, né, e fazer uma transferência rápida. Dando um exemplo aqui, só para vocês entenderem, né, a tecnologia até onde ela chega. Mas, a grosso modo, se você tiver um encaixe bom como esse,
e estiver em cima de um pedaço de pau, modo de dizer, você anda tão bem. O mais importante é que você esteja adaptado, que você esteja com o coto, né, maturado. E como que você matura o coto? Então a sensibilidade, né, que você precisa desenvolver, que é essa parte de, entrando na segunda fase, de autoconhecimento, consciência corporal, ela se torna um passo muito importante. Se você tiver, desde o início, um trabalho de estímulo, né, que é isso? Frio, calor, pegar uma esponjinha, passar por cima, uma escova de dente, né, de sensibilizar aquela região, tentar, né, várias vezes caminhar, embora no começo vai causar uma dorzinha, vai ter um raladinho, obviamente com precauções, né, com moderação, não é um machucadão. Se agredir muito, realmente alguma coisa está errada, mas assim, no início, por ser uma área nova, você vai sofrer um pouquinho ali de dificuldade até encontrar o equilíbrio. Seria, a grosso modo, pensar como você usa um tênis, né? Talvez aquele tênis novo, que incomoda um pouquinho e tal. Se ele não tiver, obviamente, causando ali nenhuma lesão, né, na pele, ele, obviamente, que é normal até ele lacear, até ele encontrar ali um equilíbrio dentro, né, do calçado. A mesma coisa acontece com o encaixe. É preciso que você encontre esse equilíbrio, e esse autoconhecimento ele se dá, no meu caso, eu posso falar com bastante propriedade, eu fiz ele através do movimento, né, da atividade física. Desde o início eu comecei a praticar esporte, então eu comecei a fazer um trabalho na piscina, assim que tirei os pontos, e comecei a fazer um trabalho de equilíbrio muscular. Então assim, essa parte da água, a pressão hidrostática, ela dá uma sensação muito positiva, principalmente para você conseguir ganhar resistência, né? E conseguir desenvolver tônus nessa região que vai precisar muito, né, de resistência. Muito interessante você fazer um trabalho também acessório resistido. Então uma musculação, obviamente que no início com um extensorzinho, devagarzinho, devagar e sempre, né? Esse seria o lema. Você estimular essa região, trabalhar o autoconhecimento, aos poucos seu cérebro vai entender, né, como que é essa área nova e vai dar suporte para o seu organismo para que você consiga lidar dessa forma melhor, principalmente na questão circulatória, que é nova, né? Provavelmente quando você sofre uma amputação, um cirurgião vascular faz a conexão de todos os vasinhos, de todas as artérias, tudo direitinho para que você consiga voltar a ter uma vida, né, boa, uma vida plena. Então essa adaptação com o movimento foi muito importante para mim. E eu sempre recomendo para as pessoas, né? Inicialmente a água eu acho que ela é muito importante, e paralelamente exercícios resistidos para poder ganhar tônus. E caminhar, né? Caminhar sempre. No começo coloca uma meta como uma quadra, depois 2 quadras, depois 3 quadras. Depois, para ficar lúdico, começa a caminhar em ambientes abertos, ambientes outdoor. Começa a ter uma sensação de como se você estivesse voltando, né, a andar, obviamente, de uma forma diferente, na sua passada, no seu tempo, sem pressa, né? Nesse caso, é preciso que você tenha persistência, mas não tenha pressa. Porque a pressa, ela nesse momento, ela vai realmente te trazer um pouco de frustração. O processo, ele é lento. No entanto, ele precisa de você. Você é o protagonista e precisa estar ali aceso, né? Entregue naquilo ali como comprometimento. Então, não se abata e fique esperando, né? Por exemplo, tem muita gente que às vezes sente dor no começo, não encontrou um encaixe ideal, e aí acaba se acomodando numa cadeira de rodas e o processo acaba ficando muito mais difícil. Porque uma vez que, nesse curto espaço, nesse início, né, os primeiros 3, 6 meses, eles são muito importantes. Então, assim, é muito importante que desde o início você comece a fazer um trabalho de reabilitação. É muito importante que desde o início você comece a fazer um trabalho de movimentação, de consciência corporal. É muito importante que você tenha essa consciência para que você consiga evoluir. Se você não fizer esse trabalho no início, com certeza vai ser mais difícil lá na frente. Seria mais ou menos, a grosso modo, pensar, né? Provavelmente você já ouviu isso. Aprender uma língua, um idioma diferente quando você é mais novo. É muito mais fácil depois de uma outra idade, né? Quando você é mais velho. Então, é a mesma coisa. O processo, quando ele está ali em desenvolvimento e quando ele ainda não está definido, é muito importante que você já faça esses ajustes desde então.
E o terceiro ponto muito importante que eu trago à tona é a questão da inclusão social, né? As pessoas pensam que ser hoje uma pessoa com deficiência no Brasil é um tabu. Não, pelo contrário, já foi até. Há 20 anos atrás, quando eu me tornei amputado, talvez eu tinha muito mais dificuldades do que eu tenho hoje, que eu vejo hoje. Uma pessoa que se torna amputada hoje consegue, através de uma busca rápida no Google, muitas referências. Principalmente que hoje as tecnologias são também muito maiores, né? Muito mais, existem muito mais possibilidades do que antes. Então imagina que há 50 anos atrás eram escassas, era muito mais difícil. Hoje uma pessoa amputada, ela consegue ter uma vida plena e ela consegue voltar a fazer tudo o que ela fazia antes, desde que ela saiba que é preciso ter um posicionamento perante a sociedade. E o que quer dizer isso? A inclusão social, ela quer dizer uma via de mão dupla. A sociedade está despreparada para receber uma pessoa com deficiência. A gente sabe que existem legislações, existe, por exemplo, a lei de cotas, que é uma lei de empregabilidade. Hoje, empresas que têm mais de 100 funcionários, por exemplo, são por lei obrigadas a contratar, né? E a gente chega a um número, quando acima de 500 pessoas, 5% do quadro, né, de uma empresa tem que ser de pessoas com deficiência. Ou seja, se uma empresa tiver 1000 colaboradores, 50 pessoas, em lei, tem que ser com deficiência, não necessariamente amputadas. Temos hoje pessoas com deficiência, desde amputações, que define-se como uma deficiência física, né? O que é mais deficiente físico? Um cadeirante, por exemplo, que tem lesão medular, né? Uma paralisia cerebral é uma deficiência física. Mas a gente tem outros tipos de deficiência, que eu nem vou entrar em detalhes, mas só para exemplificar. A deficiência visual, a auditiva e até mesmo a intelectual, que é o síndrome de Down, né? Outras patologias, outras enfermidades que acabam acometendo, que as pessoas acham que são doenças, mas não são. São deficiências mesmo. As pessoas, hoje, se forem buscar no dicionário deficiência, até um termo um pouco usual, né? Quer dizer incapacidade. E a maior definição hoje para deficiência, eu talvez diria que são algumas adaptações que essa pessoa tem que ter para voltar a viver. Porque, de plena convicção, hoje eu faço tudo que eu fazia antes e mais um pouco. Então, incapacidade passa longe do meu vocabulário. Trouxe aqui algumas coisas para falar um pouco mais. Isso aqui é um liner, tá? Isso aqui é um liner. Isso aqui é o envolto, onde você coloca o coto para que ele entre, né, dentro do encaixe, tá? E você consiga ter, né, uma proteção. Isso tudo aqui que eu estou passando para vocês são assuntos que eu vou mais para frente ilustrar, enumerar e definir um pouco mais, mas apenas para ter um clarão aqui de tudo. Mas voltando à parte de inclusão social, é interessante esse assunto. Quando a gente pensa na inclusão, a gente pensa que as pessoas vão muitas vezes vir falar com você, vão perguntar do seu acidente, ou se você nasceu com essa deficiência, e a maneira como você lida com o assunto, ela é muito importante. No meu caso, eu sempre falo para as pessoas, né, seja você e tenha um sorriso no rosto, né, mostre a sua alma aberta para esse assunto, porque nada melhor do que você estar bem consigo mesmo para poder passar essa segurança para as outras pessoas. Quando você coloca para o mundo uma imagem de coitado, uma imagem de uma pessoa, né, inferior, você dá essa possibilidade para que outras pessoas enxerguem você dessa forma. Então esse cuidado ele é muito importante. E quando você associa na sua vida, por exemplo, uma atividade física, um esporte, um trabalho, um acesso de repente pela cultura, pela arte, você começa a despertar umas equiparações de oportunidade muito interessantes. As pessoas passam a te olhar pela sua capacidade e não mais por quem você é. Então hoje, quando eu vejo uma pessoa amputada, eu obviamente que eu tenho entendimento das dificuldades que ela sofre, mas eu tenho muito mais um olhar se ela está apta para assumir o papel de um amputado ou não. Eu consigo ver nos olhos, num sorriso, eu consigo numa troca de ideias rápidas perceber se essa pessoa está aceita, né, da sua realidade. Então, vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, sobre aceitação, sobre adaptação, sobre tecnologias, sobre algumas maneiras de lidar com tudo isso.
Mas nesse vídeo especificamente eu queria mostrar de uma forma bem aberta, bem obviamente ampla sobre o assunto, passar sobre essa questão. Como que é viver amputado hoje no Brasil? Como que é lidar com essa situação? É um bicho de sete cabeças? É muito extremo a ponto de não ter uma saída, uma luz no fim do túnel? Ou é algo mais simples do que eu imagino? E é isso que eu estou falando. Mostrar para você que é algo simples, é algo prático, é algo fácil. Que obviamente acaba se tornando algo de outro mundo, né? A gente costuma dizer que é um mundo paralelo. Quando uma pessoa se torna amputada, ela não sabe, ela não tem informação e ela não sabe como lidar com o assunto, porque falta para ela também uma consciência, né, daquele novo estereótipo que ela adotou. Então a consciência corporal, que foram os dois que eu falei até aqui. Mas esse terceiro passo, né, de inclusão social, ele é importantíssimo. Como que você se inclui socialmente? Frequentando, né, outros grupos, estando na sociedade, não se escondendo dela. Muita gente acaba achando que, poxa, precisa se recuperar para ir para as ruas, para conversar com as pessoas. Então eu dou um exemplo prático da minha vida. Quando aconteceu a amputação comigo, no início eu já fazia questão ainda na cadeira de rodas, mesmo sendo diferente esteticamente, né, com a amputação sendo visivelmente mostrada, eu saía para as ruas e eu comecei a lidar com esse enfrentamento de uma forma para eu conhecer, para eu saber como que as pessoas iam lidar com o assunto. E aos poucos eu comecei a ver que realmente eu precisava ter essa paciência e essa habilidade de poder levar para as pessoas uma mensagem de otimismo. Então todas as vezes que alguém chegava em mim com diria assim, com uma tristeza ou com um sentimento de, poxa, com pena de mim, eu virava esse quadrante, eu virava esse jogo, eu tentava mostrar para ela o lado bom da coisa, uma piada, tirando onda até mesmo, às vezes assim, da minha própria amputação, dizendo coisa do tipo, poxa, dor no pé, cãibra, nunca mais vou ter, ou até mesmo trazendo para essa pessoa alguns espelhos de oportunidade, como no meu caso, eu sempre gostei de praticar o surf. E aí quando eu voltei a surfar, encontrei um monte de dificuldades. Só que quando eu voltei a surfar de verdade e fui reconhecido como um primeiro surfista biamputado no mundo em 2000, uma oportunidade que eu tive foi de ter acesso aos meus ídolos. Eu comecei a ser convidado para grandes festivais, para grandes eventos. Então eu trago essas histórias de uma forma empolgante. E eu mostro que existe sim vida, existe sim, né, uma motivação para a gente seguir adiante. E se você que está passando por uma situação como essa desconhece isso, passe a perceber que tudo é uma questão de posicionamento, da forma como você lida com o assunto e da forma como você trabalha isso com as pessoas. As pessoas, por não estarem preparadas para lidar com você, isso exige de você uma capacidade extra. Então, você ter conhecimento, você ter informação é muito importante. Hoje a gente tem várias literaturas que trazem, né? Na internet você encontra muita coisa, desde um histórico relevante sobre amputação até as Paralimpíadas, que é talvez um dos grandes ilustradores aí desse movimento que fez ascender, né, de uma forma bonita e de uma forma positiva todo o lado das pessoas, né, não só com deficiência, mas das pessoas em geral que tem algum tipo, né, de amputação também. Eu particularmente penso que quando a pessoa ela consegue encontrar o seu próprio caminho, depois praticamente ela segue uma vida normal. Hoje eu não sinto falta nenhuma das pernas que eu tinha até os 8 anos de idade. Posso dizer inclusive que eu tenho hoje mais tempo sem pernas do que com pernas, né? Estou com 38 anos e são já 20 anos como biamputado e eu vivi só 18 anos antes com as duas pernas. Hoje eu obviamente que tenho algumas necessidades, vamos pensar assim, né? Eu tomo banho, tenho que tirar prótese para dormir também, para surfar também, né? Uma adaptação que eu acabei fazendo até para melhorar minha performance, mas que em geral acabou se tornando parte da minha vida.
Leva um pouquinho de tempo a mais para fazer algumas tarefas? Sim, claro. Às vezes quando eu vou remar, eu troco as minhas próteses, as próteses que eu estou agora nesse exato momento, e coloco as próteses de água. Então, mas é coisa simples, 5 minutos a mais que seja, né? Existem algumas particularidades também, quando a gente está, mudança de temperatura, às vezes o coto afina. Detalhe, você que é recém-amputado, no início vai trocar muitas vezes isso aqui, ó. Muitas vezes. Esse encaixe, ele vai sofrer muitas mudanças. Por isso que a gente usa, né, o encaixe provisório para ir adaptando. O encaixe provisório nada mais é do que ele entender o formato do teu coto até você defini-lo. Só que no começo, por estar edemaciada a região, por ter sofrido um trauma, até você maturar, ele vai diminuir esse volume. Então é importante você ter muita paciência, que as coisas elas vão se encaixar como um quebra-cabeça. Esse vídeo, ele obviamente que é ilustrativo, rápido, passei de uma forma muito rápida em cima de várias questões, mas ele serve para você que está passando por uma amputação, ou que conhece alguém amputado, ou que nasceu com alguma amputação também, né? Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens, sempre, de pessoas perguntando qual equipamento que eu uso, como que eu fiz para lidar no começo, se era difícil, se eu senti dor fantasma, se eu tenho até hoje. Quem não sabe o que é dor fantasma, por exemplo, é a sensação fantasma, né? Por ter ainda as inervações, eu tenho a sensação hoje de ter os meus pés. Mexo agora falando com vocês aqui o meu dedão do pé. Obviamente que eu não tenho o dedão, mas eu tenho a inervação. E a dor fantasma é uma sensibilidade que o nosso corpo tem. E ele sofre. Então até hoje, às vezes eu tenho com mudanças bruscas de temperatura, às vezes dá uma pontada, às vezes dá uma coceira, alguma coisa do tipo, numa área que não existe mais. Então são curiosidades que eu recebo muitas mensagens ainda me perguntando sobre isso. E foi por isso que eu resolvi aqui começar a gravar alguns vídeos e iniciar, né, nesse trabalho aqui digital, principalmente nessa época de pandemia que tive mais oportunidade de conversar com as pessoas e ter um pouco mais de voz aqui na internet. Eu defini aqui, falar, poxa, nunca tinha falado com esse público específico, amputados, mas me senti aqui na obrigação, no dever, de gravar alguns vídeos, deixar eles registrados aqui na internet, para que eles possam ser compartilhados. Então, espero que você consiga, né, aos poucos, ir absorvendo através de passagens rápidas aqui, que eu vou em outros vídeos também falando, mas leva isso adiante, marca aqui alguém que é amputado ou que precisa dessa informação, e até para você, como conhecimento geral, né, se você quer continuar sabendo um pouco mais sobre esse meu mundo que eu vivo, participe. Eu vou estar aqui com vários conteúdos falando um pouco mais sobre pessoas com amputação. E eu quero falar isso mais adiante em outros vídeos. Se você gostou, compartilha, né? Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, né, dá um joinha, se inscreve aqui no canal. Se você estiver assistindo aqui pelo Instagram, marca aqui alguém, né? Compartilha também no repost e até mesmo em outras redes como no Facebook, faço o mesmo. Eu espero que você tenha gostado. É um prazer enorme poder falar um pouquinho da minha vida. Hoje eu tenho uma vida super assim, sou uma pessoa beneficiada assim por ter oportunidades, por ter enxergado dessa forma. Posso dizer que tive referências e essas foram as mais importantes. Por isso que eu faço questão de deixar as minhas referências aqui explícitas e abertas para ajudar outras pessoas a poderem encontrar os seus próprios caminhos. Espero que eu tenha ajudado aqui com mais um vídeo. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, pessoal. Obrigado.